Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa aula 9 de Teologia Bíblica do Novo Testamento. A aula 9 é a última aula dessa disciplina. Estamos chegando, então, ao final de mais essa etapa, com essa aula de hoje. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã. Nós lhe damos graças, ó Pai, por estarmos concluindo, Senhor, essa disciplina, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Nós pedimos mais uma vez a Tua presença nessa aula, a fim de que possamos aprender a Tua palavra, Senhor, para guardarmos no nosso coração e não pecarmos contra Ti. Nós te pedimos essas coisas e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Teologia Bíblica do Novo Testamento, 9ª aula. Nosso assunto será escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas qual será a definição do termo escatologia? Nesta aula teremos alguns objetivos. Primeiro, definir o termo escatologia, conhecer as definições, ou melhor, conhecer as divisões da escatologia e tomar posse da esperança escatológica. Vamos rever? Os nossos objetivos serão definir o termo escatologia, conhecer as divisões da escatologia e tomar posse da esperança escatológica. Pois bem, o termo escatologia vem da junção de duas palavras gregas, escatos e logos, que respectivamente significam fim, último, últimos dias, e logos, estudo, doutrina, tratado, daí escatologia, doutrina das últimas coisas. Ao contrário do que muita gente pensa, a escatologia ela não é um emaranhado de enigmas, não é um quebra-cabeça, não é um parque de horrores, como muita gente pensa. Ao contrário, ela é um conjunto de verdades cristalinas e bem estabelecidas a respeito de Deus, do que Deus fez e do que Ele está fazendo e do que vai fazer nesses últimos dias. Vejamos então as divisões da escatologia. A escatologia divide-se em escatologia do Antigo Testamento e escatologia do Novo Testamento. Essa é a divisão bíblica. A escatologia divide-se biblicamente em escatologia do Antigo Testamento e escatologia do Novo Testamento. E teologicamente ela divide-se em escatologia individual e escatologia geral ou cósmica. Vejamos a escatologia do Antigo Testamento, embora o nosso foco seja escatologia do Novo Testamento, porquanto a nossa disciplina é teologia do Novo Testamento. Antes, porém, vejamos a escatologia do Antigo Testamento, que tem como pilares os seguintes pontos: a salvação e a restauração completa do remanescente fiel do povo de Israel. Nós vemos isso em Ezequiel 36, do 17 ao 38, e em Sofonias, capítulo 3, versículo 13. Tem também ainda o aparecimento glorioso e visível do Messias, que levará Israel à conversão nacional. Vemos isso em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. O dia do Senhor e o julgamento das nações, vemos em Jeremias 46, 10, Ezequiel 33 e Obadias, versículo 15. Lembrando que o livro de Obadias só tem um capítulo, daí Obadias, versículo 15. Temos também o estabelecimento do reino de Deus na terra, em Isaías capítulo 11, do 1 ao 16, a ressurreição e o juízo final, em Daniel capítulo 12, versículo 2, e o aparecimento do novo céu e da nova terra, em Isaías 65, versículo 7. Estes são os pilares da escatologia do Antigo Testamento. O assunto que é a nossa ênfase é a escatologia do Novo Testamento,
que trata basicamente dos seguintes assuntos: o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 17, o aparecimento do anticristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 12, a grande tribulação, Mateus 24, do 15 ao 28, o reino milenal de Cristo, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6, o juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15, a inauguração do perfeito e eterno estado, tendo a nova e celeste Jerusalém como capital do reino de Deus na terra. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 27. Pois bem, então, escatologia, biblicamente dividida em escatologia do Antigo Testamento, escatologia do Novo Testamento, teologicamente dividida em escatologia individual e escatologia geral. Na escatologia individual temos a morte, o estado intermediário e a ressurreição. Tratando-se da morte, à luz das Escrituras, ela divide-se em três áreas. A morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 1, e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6, a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. O homem separado de Deus, ele está espiritualmente morto. Em segundo lugar, temos a morte física, que é a separação entre a alma e o corpo. Na morte física, a alma separa-se do corpo e a vida se encerra. Nós encontramos isso em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Temos, por último, a morte eterna. A morte eterna é quando o homem parte dessa vida, quando ocorre a morte física, sem que ele tenha um encontro com Deus. Então, a morte eterna é a eterna separação entre o homem e Deus. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 28 e 29. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E Mateus, capítulo 25, versículo 41. Temos também o estado intermediário. O estado intermediário é o estado do ser humano, do homem, entre a morte e a ressurreição. Temos o estado intermediário antes do Calvário, antes da morte e ressurreição de Cristo. Nós encontramos isso em Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31, aonde tem aquilo que alguns chamam de parábola do rico e Lázaro. Pois bem, nós, por nossa vez, não consideramos Lucas 16, do 19 ao 31, como uma parábola. Nós consideramos como um fato real que aconteceu no além. Porque Jesus Cristo, como sendo Deus, ele tem acesso às coisas que acontecem no mundo dos mortos, que acontecem no além. E ali nós vemos uma história onde um homem rico, onde um homem pobre, primeiramente, chamado Lázaro, morre e é levado ao seio de Abraão pelos anjos. E o homem rico morre e desce também para o Sheol Hades, mas ele vai para a divisão do Sheol Hades, chamada lugar de tormento. Então nós vemos, por intermédio dessa história, que o Sheol, no hebraico, Hades, no grego, vamos chamar de Hades, porque estamos falando de Novo Testamento. O Hades, o lugar dos mortos, antes da morte e ressurreição de Cristo, ele fica abaixo, a Bíblia chama de regiões abaixo, e ele está dividido, de um lado, o seio de Abraão, no meio, o Tártaro, o Tartarô, que é um grande abismo, onde estão presos os demônios que haverão de ser soltos na grande tribulação, e do outro lado, o seio de Abraão. Isso antes da morte e ressurreição de Cristo. Então, nós vemos na história que o salvo,
que está no seio de Abraão, ele pode ver o perdido que está no lugar de tormento. Depois da morte, da ressurreição de Cristo, ou seja, nós chamamos abreviadamente de depois do Calvário, nós vemos que em Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 10, está registrado que Jesus, no período entre a sua morte e a sua ressurreição, desceu ao inferno e de lá ele retirou, desceu no Hades e de lá ele retirou o seio de Abraão, o lugar de tormento continua lá, o ímpio que hoje morre continua descendo para o Hades, para o lugar de tormento, o Tártaro, o grande abismo continua lá, os demônios, os anjos caídos continuam presos no Tártaro e haverão de ser soltos na grande tribulação, ao passo que o seio de Abraão hoje chama-se paraíso e ele foi transferido para um lugar abaixo do trono de Deus, como vemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, as almas dos mártires da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, estão abaixo do trono de Deus e estão conscientes. Nós vemos elas clamando, nós vemos elas falando com Deus. Então, concluímos que o estado intermediário não é um lugar de sono, é um lugar de descanso, porém de descanso consciente. Por isso, em algumas passagens do Novo Testamento, diz que desde já os que dormem no Senhor, mas dormir não no sentido de inconsciência, mas no sentido de repouso, porque há passagens que dizem que as almas dormem no Senhor, mas há também Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que as registra conversando, clamando ao Senhor pelo desfecho da escatologia, pelo desfecho dos últimos dias, das últimas coisas. Então esse é o estado intermediário. Vimos a morte, que é o primeiro passo da escatologia individual. Vemos o estado intermediário, antes do Calvário e depois do Calvário. E temos por último ainda nessa divisão chamada escatologia individual, a ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Ressurreição dividida em primeira e segunda ressurreição. A primeira ressurreição será a ressurreição dos justos, que se dará por ocasião do arrebatamento. Numa citação livre de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18, o texto, em uma citação livre, sem abrir as escrituras, sem ler, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira ressurreição, ressurreição dos justos por ocasião do arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares para estar com Ele para sempre. E o versículo 18 diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos no arrebatamento da igreja, deve ser motivo de esperança, de consolação para os santos. Temos ainda, falando de primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, dessa vez leremos aqui na Sagrada Escritura, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, olha o barulhinho de folha de Bíblia, que é coisa linda. Será que nessa Bíblia tem Apocalipse? Vejamos, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Vamos começar do versículo 4, para ficar mais exato, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos,
e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Os justos, inclusive os mártires da grande tribulação, a igreja arrebatada e os mártires da grande tribulação, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Já fala também do milênio. Temos também a segunda ressurreição, que é a ressurreição do ímpio. No versículo 5, mas os outros, ou seja, os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, a do versículo 4, a dos justos, é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. A segunda ressurreição será a dos ímpios por ocasião do juízo final. Olha o que diz o texto. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso é juízo final. Isso é juízo final. Então vejamos. Mas, o versículo 5, como já lemos, fala da ressurreição dos ímpios. Capítulo 20, o mesmo capítulo 20, o versículo 5. Mas os outros não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, a segunda ressurreição dar-se-á depois do milênio, por ocasião do juízo final. A primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, por ocasião do arrebatamento, e a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, por ocasião do juízo final. Pois bem, a esperança de salvação do Antigo Testamento, ela se orienta para um fim. Ela se orienta para um desfecho. E ela se empenha em alcançá-lo, essa esperança presente no Antigo Testamento. Mas ela parou na antiga aliança sem se realizar. Portanto, o Antigo Testamento deve ser estudado juntamente com o Novo e vice-versa. Não pode estudar separadamente, nem escatologia e nenhum outro assunto. Estuda-se o Antigo Testamento e o Novo, o Antigo Testamento como sombra, como botão, e o Novo Testamento como luz, como flor já desabrochada. Então, portanto, o Antigo Testamento deve ser estudado juntamente com o Novo Testamento e vice-versa. Pois o Novo Testamento, é cumprimento daquele, do Antigo Testamento, que é o fundamento do Novo. Deve-se estudar, então, simultaneamente. No Novo Testamento, a escatologia era não apenas futura, mas presente na vida das comunidades. A escatologia era tanto futura quanto presente. Eles já viviam a escatologia, já viviam a esperança, e por que não dizer a realidade dos últimos dias. Já aquelas comunidades do Novo Testamento, a igreja primitiva. Então a esperança não era apenas futura, mas era também presente. Nós vamos ver isso sendo discutido pela teologia contemporânea, daqui a pouco nós veremos, mas já fica patente para nós que a escatologia para eles era tanto futura quanto presente.
era tanto já presente como ainda não futura. Então a melhor abordagem escatológica continua sendo a abordagem da igreja primitiva, uma escatologia de já, uma escatologia presente, mas também de ainda não, uma escatologia futura, em parte cumprida e em parte a se cumprir. Cristo era, como ainda é, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e o Espírito Santo a confirmação dessa nova escatologia, uma escatologia que deve gerar esperança e não medo. Então, nós precisamos tomar posse dessa esperança escatológica e não ensinar ou aprender uma escatologia que seja um parque de horrores, que nos traga medo. A escatologia ela tem que trazer para a igreja esperança e não medo. Vejamos então as escatologias contemporâneas. A doutrina ortodoxa da igreja, a ortodoxia, a fé perfeita em Deus, o conjunto perfeito de doutrinas da igreja. A doutrina ortodoxa da igreja, embora com algumas variações, sempre dominou sobre as tendências teológicas, sobre as novidades que iam surgindo. A ortodoxia sempre dominou sobre as novas tendências teológicas que iam aparecendo. Em todos os séculos, sempre houveram segmentos religiosos inclinados a uma corrente mais liberal. Havia um domínio da ortodoxia, mas sempre houve grupos, segmentos inclinados a uma tendência mais liberal. Mas, repetindo, sempre a ortodoxia dominou sobre esses movimentos, que eram geralmente mais externos, vinham mais de fora do que da igreja propriamente dita. No século XX, entretanto, o liberalismo teológico baseado no racionalismo, ele invadiu o interior da igreja, e foi uma coisa mais perigosa, uma coisa mais efetiva no século XIX, o liberalismo teológico, que tem base no racionalismo filosófico, invadiu o interior da igreja com uma força mais expressiva e atingiu as bases, fazendo com que surgisse novas abordagens teológicas, entre elas novas abordagens escatológicas. Então a ortodoxia sofreu todo tipo de ataque, vindo de todas as partes, vindo da ciência natural, das ciências humanas, entre elas a filosofia. No campo da filosofia, por exemplo, nós temos que mencionar que foi proposto ao cristianismo meramente uma questão de sentimentos, aquilo que se sente, negando a questão ética. Foi nesse tempo de distúrbios teológicos, somados às novidades na área científica, como a teoria das espécies de Darwin, que fez com que a igreja adotasse novos rumos. A igreja foi influenciada e acabou por adotar novos rumos, a fim de responder aos desafios da época. Houve uma tentativa liberal dentro da igreja, da ala liberal, de acomodar-se às questões científicas da época. Foi nesse período que surgiram a escatologia consistente de Schweitzer e a escatologia realizada de Dodge. A escatologia consistente defende a ideia de que Jesus não consumou suas predições escatológicas. Nenhum dos fatos previstos por Jesus se cumpriram, mas os fatos foram forjados e adaptados às circunstâncias históricas. Então nós vemos que é uma afronta. A escatologia consistente é uma afronta à ortodoxia. Jesus, segundo essa teoria,
previa o óbvio, planejando sistematicamente suas ações, mas nem sempre o óbvio acontecia. Portanto, Jesus teve que adaptar suas previsões escatológicas. Por isso, essa escatologia recebeu o nome de consistente, porque devia ser consistente, de acordo com os fatos. Então nós vimos que é uma afronta, a escatologia consistente é uma afronta à ortodoxia. Temos também a escatologia realizada. Enquanto a escatologia consistente considerava que os eventos antecipados por Jesus nunca ocorreram, a escatologia realizada, ao contrário, afirmava que os eventos já haviam ocorrido, já tinham sido realizados. Então vai a um outro extremo também perigoso, dizer que todos os eventos já foram realizados. O defensor dessa tendência, a chamada escatologia realizada, foi Charles H. Dodge, que viveu entre 1844 e 1973. Para Dodge, a nova era já está aqui. Deus estabeleceu o reino. O conceito mitológico, olha que comprometedor, o contexto mitológico do dia do Senhor foi transferido a um evento histórico específico que, segundo Dodge, já ocorreu. Ou, na realidade, uma série de tais eventos. Para ele, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo Dodge, então, a escatologia foi cumprida ou realizada. Aquilo que era futuro, nos tempos da profecia do Antigo Testamento, tornou-se presente. Então, Dodge, ele coloca de lado os fatos que ainda estão para acontecer, como o arrebatamento da igreja e todo o desfecho escatológico. Ao invés de procurar duas vindas de Cristo, como nós pensamos no arrebatamento da igreja e na manifestação em glória, segundo a escatologia realizada de Dodge, devemos entender que há apenas uma vinda de Cristo. Devemos interpretar essas predições à luz das suas declarações de que o reino de Deus está aqui. Então, para Dodge, a vinda de Jesus já aconteceu. Para Dodge, a vinda de Jesus é o ministério terreno dele. Jesus não estava falando de como seria, mas de como era aquele momento, o momento de seu ministério. Já para Robson, que foi aluno de Dodge, a parousia de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo, não como um evento literal do futuro, ele via. Ele não via, Robson, aluno de Dodge, não via a vinda de Cristo, a parousia, como um evento literal do futuro, mas como uma apresentação simbólica ou mitológica daquilo que acontece sempre que Cristo vem com amor e poder. Cada vez que Cristo se manifesta, segundo Robson, ele está vindo, é a sua parousia, demonstrando os sinais da sua presença e as marcas da sua cruz. Ao invés de falar na escatologia realizada, Robson, aluno de Dodge, fala de uma escatologia inaugurada. Uma escatologia inaugurada pela morte e ressurreição de Jesus, que lançaram e iniciaram, ou seja, a morte e a ressurreição, uma nova fase do reino, em que desde agora o plano divino de redenção atingiria o seu cumprimento. Essa é a escatologia inaugurada, defendida por Robson. Então essas são as tendências escatológicas contemporâneas. Concluímos desse assunto, finalmente, que a questão do estabelecimento do reino de Deus na terra, na qual existe uma tensão, até que tudo se cumpra, é que alguns chamam de já, mas ainda não. Essa é uma posição mais coerente. Já, parte se cumpriu, mas ainda não, parte ainda haverá de se cumprir.
da esperança. Isto é, já iniciou-se a sua implantação, mas ainda não de forma completa. Tudo que nós estudamos até aqui, tudo que nós vimos, caminha para tendências. Nós vamos estudar daqui em diante, na nossa fala, a exegese, a interpretação pormenorizada desse tema maior, que é a escatologia. Vejamos então o arrebatamento da igreja, agora de um ponto de vista exegético. O arrebatamento da igreja. Arrebatamento no grego significa tomar a força, rápido. Isto significa a volta de Jesus para buscar a igreja de forma súbita, repentina, num abrir e fechar de olhos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, refere-se ao arrebatamento da igreja. Então leiamos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, versículo 53, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Vejamos que já temos uma polêmica aqui, porque o texto diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, colocam essa última trombeta como sendo a trombeta lá da abertura dos 7 selos. Mas não é forçoso que haja somente uma sequência de trombetas. Não é forçoso que esse texto que fala da última trombeta, essa última trombeta seja a trombeta lá da abertura dos 7 selos. Embora os que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, coloquem essa última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, como sendo a trombeta da abertura dos 7 selos. Pois bem, as coisas que antecedem o arrebatamento, praticamente todas já se deram. Se nós olharmos para a história da humanidade, os sinais que antecedem o arrebatamento, praticamente todos já se deram. O arrebatamento ele é iminente, ele pode ser a qualquer momento. Nós vemos falsos cristos, até no Brasil nós vemos aí no sul Henrique Cristo, vimos nos Estados Unidos falsos cristos, vimos também